crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e que tenham realizado a atividade enviada na aula anterior. Na aula de ontem nós trabalhamos sobre a família, demos continuidade ao assunto, mas falando sobre a família de cada um de vocês. A atividade que foi enviada, vocês deveriam falar sobre seus familiares, sobre como surgiu a família de vocês, falando sobre os avós paternos, os avós maternos, sobre os pais de vocês, seu pai, sua mãe, quando nasceram, se tem irmãos e sobre você também. Então, como essa atividade, as questões eram todas com respostas pessoais, de acordo com a família de vocês, não tem como fazer uma correção como nas outras atividades que nós realizamos aqui. Então, nós vamos iniciar nossa aula já com o nosso assunto de hoje. Por isso, a nossa aula vai ser um pouquinho mais curta do que as demais, porque hoje não vai ter como ser feita uma correção da atividade enviada ontem, tá certo? Hoje vamos estudar sobre geografia, dando continuidade ao assunto sobre as escolas, os diferentes tipos de escolas. Na aula anterior de geografia, da semana passada, nós iniciamos o assunto falando sobre os diferentes tipos de escola e realizamos comparações de várias escolas com a nossa escola. Vocês deveriam dizer nas atividades qual escola era mais parecida, qual escola você gostaria de visitar, de acordo com as imagens apresentadas no livro. Então, hoje daremos continuidade com esse tema, falando sobre os diferentes tipos de salas de aula e sobre as escolas do campo. Então, essas atividades todas terão algum tipo de comparação entre as escolas, entre a sua escola também, tá bom? Como vocês não estão vindo para a escola, não estão tendo esse contato, quando tiver uma atividade de comparação, vocês deverão responder de acordo com o que vocês lembram do nosso ambiente escolar, do que vocês já conhecem da escola de vocês, tá certo? Então, abram os livros de geografia na página 124 para darmos início à leitura aqui da atividade. Página 124. As salas de aula de diferentes escolas. As salas de aula são sempre ambientes importantes para uma escola. Nelas, reúnem-se alunos e professores, além de outras pessoas que são convidadas ou que acompanham o trabalho escolar. Observe a sala de aula dessas escolas. Aqui a primeira imagem mostra a sala de aula em área urbana, em Guarulhos, São Paulo. Então tem aqui as mesas, as cadeiras com os alunos todos fardados, vários quadros, de giz, os números aqui em cima, as letras do alfabeto. Então é uma sala de aula comum, assim como a nossa sala de aula que possui esse quadro, possui as cadeiras, as mesas, todo o mobiliário e que os alunos devem vir fardados, padronizados. E na segunda imagem já mostra uma sala de aula em uma aldeia indígena, a Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. Aqui, como vocês podem ver, a sala de aula já é totalmente diferente. O ambiente não é dentro de uma aldeia, dentro de uma oca. Aqui tudo é feito de palha, de madeira. Não existem paredes como na nossa escola, como nessa escola aqui mostrada em Guarulhos. Existe apenas um quadro de giz. Os alunos não estão fardados, estão com as vestimentas típicas, do ambiente onde eles vivem. Então, é um ambiente totalmente diferente. Até o professor aqui também está com os trajes típicos, de sua cultura, de seu povo. Não está como os nossos professores. Eu mesmo aqui, olha, a Pro está com a farda, fardada, com o uniforme escolar das professoras. Então, o professor aqui indígena, ele já está com a vestimenta diferente, que é característica do lugar onde ele vive, da cultura que ele possui, certo? E a atividade é a seguinte: converse sobre as fotos com professores e colegas, depois ligue corretamente. Como vocês não estão vindo para a escola, a Pro já está fazendo, essa apresentação para vocês, mostrando as diferenças das salas de aulas, para que vocês possam conseguir realizar essa atividade. Então, ligue corretamente. Letra A. As salas de aula das fotos são parecidas ou são diferentes? Observem novamente as imagens, todo o mobiliário, a forma que tudo é feito, como estão vestidos, O ambiente escolar é parecido ou diferente? B.
A escola que se parece mais com a minha é a da área urbana, essa primeira escola aqui, ou a indígena, a segunda escola? Qual se parece mais com a nossa escola, com a nossa sala de aula? Observe e compare a sala de aula e responda. Em relação às salas de aula, o que é semelhante nas duas fotos? Observem aí as duas imagens. O que tem de semelhante, o que tem de parecido ou igual? Você vai ter que responder aqui, tá certo? Vamos identificar o que tem em comum, o que tem parecido entre as duas salas de aula. A da área urbana, na cidade, e a indígena, numa aldeia. Seguindo aí. O que é diferente entre elas? Agora vocês vão ter que citar quais são as diferenças entre essas salas de aula. O que a primeira sala de aula tem de diferente da segunda? O que falta na segunda que não tem na primeira? 3. Descubra nas duas salas de aula o que é possível também encontrar na sua. Anote as respostas. O que essas salas de aulas têm em comum com a nossa sala de aula? Observem aqui o ambiente e também relembre, não é? Como é a sala de aula, o que é que tem na sua sala de aula? Tem cadeiras, tem mesas, quadros de giz, tem professor, tem alunos. O que tem de semelhante a essa sala de aula aqui? Seguindo, agora vamos falar sobre as escolas do campo. Já falamos um pouco, né, sobre as escolas indígenas, comparamos a sala de aula indígena com a da sala de aula urbana e agora vamos falar sobre as escolas do campo, da zona rural. Aqui na nossa cidade, na zona rural de Itaberaba, existem várias escolas e cada dia a prefeitura cria mais escolas, abre novos espaços escolares, então as pessoas estão tendo acesso à educação. Antigamente era difícil, tinha lugares aqui e em várias outras cidades também onde existia zona rural que não tinha escola. Então, ou as crianças aprendiam em casa ou cresciam sem ler e escrever. Então, hoje em dia já temos, né, várias escolas com professores de qualidade também, material para as crianças estudarem, então já é uma grande conquista. E vamos falar aqui sobre essas escolas do campo, vamos conhecer um pouco mais sobre esse ambiente escolar e assim poder também comparar com o nosso ambiente escolar e descobrir as diferenças e semelhanças. As escolas do campo. As escolas do campo ficam localizadas em lugares próximos às plantações, a pastos, a caminhos de terra e estradas. O que acontece nessas escolas? Como elas funcionam? Desde muito tempo e até hoje, as escolas do campo enfrentam dificuldades. No ano de 2000, o funcionamento dessas escolas foi assim noticiado em uma revista. Em Santarém, no Pará, existem 2 calendários. O das 100 escolas de Planalto, longe dos rios, é semelhante ao do resto do país, de fevereiro ou a março a dezembro, com férias em julho e janeiro. Já nas 280 ribeirinhas, que são as que ficam na margem do rio, as crianças comparecem de agosto a março, sem interrupção, e têm férias de abril a julho, quando chove muito e tudo fica alagado, inclusive as salas de aula. Olha como são diferentes essas escolas, não é? Nesse lugar aqui, no ano de 2000, em Santarém, no Pará, as escolas eram divididas com períodos diferentes no calendário por conta das chuvas. As escolas que ficavam longe dos rios possuíam o calendário normal, assim como o nosso, de outras cidades, de outras escolas. Já as escolas que ficavam próximas à margem dos rios, dos ribeirinhas, elas possuem calendário diferente. Em vez de as aulas serem de fevereiro a dezembro, elas são de agosto a março, porque no período entre abril a julho chove muito e não é possível ter aula. Então, é uma grande dificuldade que os alunos enfrentavam aqui. No campo, é comum os alunos abandonarem a escola. Um dos motivos é a pobreza. Leia mais um trecho de reportagem. Por causa da pobreza, quase todas as famílias dependem das colheitas para trabalhar, ganhar dinheiro e sobreviver. Ainda é comum as turmas se desfazerem ao longo do ano.
à medida que os adultos migram de uma cidade para outra, acompanhando os ciclos agrícolas. As escolas as salas, se desfazem, as turmas se desfazem porque muitas pessoas precisam se mudar, migrar de um lugar para o outro em busca de trabalho, acompanhando os ciclos agrícolas, porque no campo a maioria das pessoas vive das colheitas, das plantações, e assim, por conta desse trabalho, precisam muitas vezes abandonar a sala de aula, deixar de estudar para trabalhar e assim garantir o seu sustento. Outra situação que as escolas do campo enfrentam é a falta de professores e de espaços para distribuir os alunos de diferentes idades. É comum encontrar escolas multisseriadas, com apenas uma sala, menos de 40 alunos e um mestre na arte de passar conteúdos diferentes sem misturá-los nem dar um nó na cabecinha da turma. Salas multisseriadas é quando existem várias turmas juntas no mesmo ambiente, na mesma sala de aula, com o mesmo professor. Por exemplo, a nossa turma é o 2º ano. Numa turma multisseriada, uma sala multisseriada, existem alunos do 2º ano, do 3º ano, do 4º, do 5º, do 6º. Então são várias turmas, vários anos diferentes, do ensino, juntos no mesmo ambiente. E de certa forma é complicado, porque o professor precisa se desdobrar para dar vários assuntos ao mesmo tempo e assim não confundir as crianças, os alunos e os adultos também, porque no campo muitos adultos ainda estão estudando, ainda estão tentando concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Então, quando eles abandonam a escola, muitas vezes saem sem ser alfabetizados, sem ler, sem escrever, por conta do trabalho que obriga, que necessita, dessa dedicação maior. Então, é uma dificuldade muito grande, devemos agradecer, para o Pai do Céu, porque temos a nossa escola, porque vocês têm um professor, uma professora, no caso, que sou eu, para dar aula para vocês, passar os conteúdos para que vocês possam aprender, e também porque vocês não necessitam trabalhar no campo, abandonar a escola, a sala de aula, e assim consigam desenvolver cada vez mais para que no futuro possam ter uma boa profissão, conseguir se manter bem e também aprendam e possam passar o assunto, passar conhecimento para as demais pessoas. Então agora vamos realizar a atividade a respeito das escolas do campo. Página 127. De acordo com o texto da página 125, assinale a alternativa correta. Em Santarém, os alunos têm aulas durante o ano todo. Em Santarém, os alunos têm férias de abril a julho porque chove muito e fica tudo alagado. Nas escolas ribeirinhas, as crianças comparecem de abril a julho. Quando naquele texto, naquela reportagem que nós lemos sobre as escolas ribeirinhas em Santarém, no Pará, vocês lembram quando eles possuem aula? Vocês lembram que o calendário é diferente? Então, vocês vão assinalar aqui a alternativa correta. Se os alunos têm aulas durante o ano todo sem interrupção, ou se eles têm férias de abril a julho por conta das chuvas, porque fica tudo alagado, ou se as escolas funcionam e as crianças têm aula apenas de abril a julho. Qual a alternativa correta? Número 2. Complete. Em minha escola, as aulas começam no mês de... Em que mês a nossa escola começou as aulas? Lembram aí? Vocês vão colocar aqui, viu? E terminam no mês de... De que período, a qual período nossas aulas são executadas? Vocês possuem aulas todos os anos? O nosso calendário ele é padrão. Ele sempre começa no mesmo mês em todo ano e termina também no mesmo mês todos os anos. Não possui alterações. Então lembrem aí, quando começam nossas aulas e quando termina? As crianças das escolas ribeirinhas de Santarém comparecem nos meses de... Quais são os meses em que as crianças ribeirinhas, as crianças de Santarém comparecem às escolas? Quando elas podem frequentar a escola? Vocês vão completar aqui com os meses, certo? Número 3. Descreva o que acontece com a vida das pessoas no campo por causa da pobreza.
Como nós lemos aqui, a pobreza, não é? Dificulta muito a vida das pessoas que vivem no campo, as pessoas que estudam também, não é, no campo. Então, o que acontece com elas? O que a pobreza causa? O que a pobreza, não é? De que forma a pobreza afeta a vida dessas pessoas? Vocês vão descrever aqui. E número 4. Existem escolas no campo com apenas uma sala de aula e com vários alunos de diferentes anos e idades. Como seria se você estudasse com alunos do terceiro, quarto e quinto anos? Qual a sua opinião? Escreva. Como a Pró falou na turma de vocês, a turma é única. São todos alunos do segundo ano, não é? Assim como no ano passado eram alunos do primeiro ano. Então, como seria se a sua turma fosse multisseriada? Se quando você fosse para a sala de aula tivessem vários alunos de turmas diferentes, de terceiro, de quarto, de quinto ano, como você acha que seria? Você vai imaginar e escrever aqui, certo? Relatar como você acha que seria a escola sendo turmas multisseriadas, várias séries misturadas no mesmo ambiente, tá bom? Então, a nossa atividade vai encerrar aqui nessa página, tá bom? Na página 127. E na próxima semana, na próxima aula de Geografia, vamos falar sobre as escolas indígenas. Vamos conhecer um pouco mais sobre como funcionam as escolas indígenas, quais são as tradições, o calendário, não é? Como é o ambiente escolar, tá certo? E assim vocês vão poder comparar com a sua escola e também com as escolas do campo, como já estudamos na aula de hoje, certo? Então, a nossa aula encerra aqui, como a Pró falou no começo, é uma aula mais curtinha por conta da atividade de ontem que não tem correção, por ser de respostas pessoais, certo? Então, até amanhã. Na aula de amanhã teremos aulas de ciências, tá legal? Então, realize a atividade com bastante atenção. Qualquer dúvida é só procurar a Pró, que a Pró vai ajudar vocês, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e até a próxima aula. Um grande beijo!